noite, irmãos. Quero dar as boas-vindas aos que conseguiram vencer as tempestades e estar aqui hoje à noite. Graças a Deus por isso. Ele tem um plano e nós viemos aqui para escutar a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas. Quero dar uma boa-vinda especial aos convidados da noite, que é o Ofício Simões, o ex-DJ que me dá seu testemunho da Igreja Memorial de Formosa, gostaria que ele ficasse em pé, e ele está acompanhado de duas jovens. Eu gostaria que elas falassem os nomes, por favor, fiquem em pé, estamos aqui um pouquinho a gente. Denise e Vera Lúcia, obrigada. São também da Igreja Memorial, estão acompanhando o Ofício. Sejam bem-vindas, obrigada por vencer os obstáculos, né? Vamos abrir as nossas vidas neste momento em Atos 17, de 24 a 31. Atos 17, de 24 a 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Gostaria de levar a Deus uma oração pelo pastor André nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, com muita alegria, nos congregamos em Teu nome, nesse lugar, para tributar um culto que só a Ti devemos. Com gratidão em nossas almas pela salvação tão grande que nos outorgaste pelo sangue de Jesus Cristo, consolados pelo Espírito Santo da promessa que nos selou, que habita em nós para o dia da redenção, congregados na nossa fé comum, congregados na esperança da vida eterna, congregados em torno de Jesus Cristo, que está presente de uma maneira muito especial, onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome. Louvamos-te por essa promessa sublime, que deixa bem claro que não é a quantidade, não é o número, e o fator decisivo da presença de Deus em algum lugar, mas a sinceridade do coração, a qualidade de quem se reúne, a verdade que está na alma. Por isso disseste, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali no meio deles. Isso para nós é um privilégio, é uma alegria, é um reforço muito grande, porque Deus vê como o homem não vê, para dentro do coração. Que bom saber que te dignas a te manifestares o menor número possível de uma reunião, 2 pessoas, em nome de Jesus, ou 3 se for caso. Portanto, esta reunião, onde tu estás presente, queremos que subam para o altar de Deus o incenso aromático de nossas orações, de nosso louvor, de nossa gratidão, que o testemunho
que será oferecido nesta noite nos edifique na fé, que contemplemos na prática o que o poder de Deus pode fazer na vida de um pecador, a quem Ele chama, a quem Ele redime, a quem Ele transforma e a quem Ele salva. Nós te agradecemos finalmente porque temos na Bíblia Sagrada o manual infalível para a regra de nossa fé e prática. Queremos nos apegar com muita determinação ao que está escrito na tua palavra, nada tirando dela e nada lhe acrescentando, declarando que estamos satisfeitos com o que a Bíblia tem para nós. Estamos satisfeitos com o que tu tens a dizer na tua palavra e não precisamos recorrer a nenhuma outra fonte para conhecer tua vontade. Rogamos que tu nos ajudes a fundamentar a nossa fé na sã doutrina, no conhecimento cada vez mais sólido, profundo de tua palavra, para, como diz a Bíblia, não sejamos levados como meninos inconstantes por qualquer vento de doutrina. Permite que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, cheguemos a varão perfeito, à estatura completa de Cristo, e estejamos preparados para a obra do ministério. Muito obrigado por esta hora, podemos consagrar-te, podemos deixar de lado as preocupações, os problemas, as perplexidades, as tristezas, que porventura rondem nossos corações. E então nos voltarmos para ti neste momento e dizer: Senhor, tua é esta hora, teu é este momento. Nós queremos viver muito intensamente e queremos receber a bênção que tens reservada para nós neste momento. Oramos pelos irmãos que não podem estar conosco, todos dentro desta igreja, famílias que dela fazem parte, para que onde quer que esteja, a bênção possa estar sobre teus céus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e suplicamos para sempre. Amém. Se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São perguntas que soam aos nossos ouvidos e nos fazem estremecer. São vozes que vêm de longe e de perto a nos dizerem: passou a cega e o verão findou, e nós para quem iremos se a salvação não nos chegou? São gritos de dor, são vozes, são murmúrios, são soluços, são gemidos de meninos e meninas, jovens e velhos. E outra vez a pergunta com mais ânsia e mais angústia: e como pregarão se não forem enviados, sustentados e adotados? As almas continuarão de costas para o abismo, os púlpitos continuarão vazios e outros a esperarem. Portas que se abram, jovens que se entreguem, pastores que se dediquem, crente que segure as cordas. E como pregarão se não forem enviados? São 3 bilhões de gente como a gente, que não podem invocar, não podem crer, não podem ouvir, porque não há quem pregue. Eu sou responsável, e você também, irmão. Nós temos dado tempo aos nossos cultos. O primeiro foi louvor pelo amigo, o segundo, louvor pelos dons e talentos. Hoje nós estamos enfocando louvor por missões. Missões no sentido geral da palavra. E hoje eu estava me arrumando para vir para cá e a chuva caindo lá fora, tão forte, pesada, e eu pensando: como eu vou fazer para atravessar? Eu sei que tem costume encher de água entre a calçada, né? Como eu vou fazer? Meu marido vai ter que tirar o carro para poder, se ele me molhar, lá eu paro, penso que eu já ia estar correndo ainda, que eu vinha mais cedo. E eu pensei nos missionários, eu pensei: puxa, eu estou aqui preocupada com a chuva. Quantos problemas os missionários têm que enfrentar de uma simples chuva? E nós crentes, às vezes, uma chuva nos barra de vir à igreja. E eu refleti isso e quero passar isso para os irmãos.
Os missionários têm vencido tudo, ameaças de morte. Na história de missões, a gente fica realmente estarrecido e perplexo com a coragem dos homens que não medem esforços nem sacrifício para levar a mensagem, a palavra de Deus. E nós, o que estamos fazendo? Culto de louvor por missões, culto de louvor pelos missionários corajosos que levam a palavra de Deus. Fiquemos em pé, cantemos o hino do cantor cristão 443. Crônicas 16, 23 a 34. 1 Crônicas 16, 23 a 34. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses da terra são vaidade,
majestades, porém, o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai-as ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós vamos passar agora para o primeiro momento de louvor, em atendimento ao que diz o texto. Vamos convidar a Rosane para trabalhar nessa transparência. Enquanto ela vem à frente, eu gostaria de saber se há mais visitantes, pessoas que não vieram, estou vendo algumas pessoas com meu desconhecimento, e quem trouxe eu gostaria de apresentar. Por favor. É a dona Núncia, da Igreja Presbiteriana da Penha. Muito obrigada, seja bem-vinda, viu? Nós vamos dedicar esses dineros aos visitantes agora. Há mais alguém nos visitando hoje? Obrigada. Vamos continuar louvando, não é verdade? E hoje de uma forma toda especial, com muito mais intensidade, porque nós temos que cobrir a ausência daqueles queridos que não vieram, especialmente aos nossos jovens que no mínimo passaram a noite acordada, eles estavam em dia aqui, né? Agora é a nossa vez. Então nós vamos nos colocar em pé. Você vai se comprometer comigo a cantar por dois. Pelo menos duplica o número de pessoas que estão aqui. Então, cantar ao Senhor com um cântico novo. Vamos cantar com bastante alegria, com bastante entusiasmo. Senhor,
coração. E nós vamos terminar esse primeiro período continuando a declarar que só Ele é digno de receber todo o nosso louvor. Então nós queremos nos colocar diante do trono de Deus, acreditando que Ele é capaz de aperfeiçoar o nosso louvor. Mas se não tem transparência, não tem. Ao único que é digno de receber. Podemos entrar. Ó terra, vales e montanhas, na sucessão de luz e cor, floresta e céu, deserto e campo, leito de paz, berço de amor. Ó terra, tribos e nações, povos sem rumo e sem temor, floresce os ramos de esperança, ouve a palavra do Senhor. Ó terra, o mar encapelado ferve de sal, treme de dor, o solo sangra em cicatrizes ante o feroz explorador. Ó terra, as hortas infelizes andam sem mar orientador, escuta a voz da salvação, ouve a palavra do Senhor. Ó terra, expia a tua culpa, vem o dilúvio com fragor e se aproxima o fim de tudo, tufão de frio e de calor. Procura a paz e foge às trevas, aceita a cruz do Salvador e muda a vida que tu levas. Ouve a palavra do Senhor.
reflexão, o dia em que minha vida mudou. Hoje, como já falei, convidamos o Ofício Simões, vou dizer novamente, membro, antes de chegarmos depois, membro da Igreja Memorial, em Vila Formosa. Ele foi um ex-DJ. Até tem uma brincadeira aqui, vou falar. Eu coloquei no meu de beijo.j. E os irmãos vieram, irmã Sandra, quer dizer que um ex-detento judiciário vai falar hoje? Eu brinquei com meu filho, né? Mas, brincadeira, ele é um ex-disc-jockey, ele vai explicar direitinho. Eu nunca mais vou iniciar em folhetim, não, viu? Você escrever direitinho. Está na palavra que nós precisamos contar. O dia que sua vida mudou, que eu sei que é uma experiência muito especial. Boa noite, irmãos. Boa noite. Confesso que quando o Clemilson convidou eu para vir para cá, eu falei, poxa, Clemilson, vou dar um testemunho na igreja? Ele falou, você tem que falar. Eu falei, poxa, eu tenho que falar? Tenho tanta coisa para falar. Eu falei, eu acho que eu não tenho nada. Ele falou, não, você tem para falar. Vai lá que você vai dar o seu testemunho. Eu falei, sou gato, eu vou. Aí eu estava até conversando com a Sandra ali, né? O tempo já não estava ajudando. Para tirar o carro já não queria funcionar. Eu falei, poxa, eu tenho que pegar duas irmãs para ajudar a empurrar o carro. Então elas me acompanharam, mas graças a Deus não foi problema nenhum. Eu queria que os irmãos aí pudessem abrir Lucas. Eu só queria falar com uns 3 versículos aqui. Lucas 18, de 18 a 20. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dirás falso testemunho. Irmãos, eu quando criança, sempre envolvido com música, sempre gostei de música, mas música assim, atrás vamos dizer assim, dos bastidores. Gostava muito do comando, não propriamente assim de cantar, não tinha assim, achava que eu não tinha assim o tom da voz, do cântico, mas gostava de manipular o equipamento, como eu tocava em casas noturnas e tocava para 2.000, 3.000 pessoas. E era fácil o diálogo entre as pessoas. Até eu estava pensando um tempo atrás como era difícil, quando eu me converti, para falar com 10 pessoas diante da igreja. E no mundo eu conversava assim com tanta facilidade com 2.000, 2.500 pessoas. Era fácil, né? O mundo dava essa facilidade para a gente de uma maneira que não sei nem como explicar assim propriamente. Bom, a explicação, apesar até que Cristo nos transforma. E foi o que aconteceu comigo, essa transformação. Mas para me transformar foi ruim, irmãos. Estava difícil, porque eu me envolvi com o mundo de uma tal maneira que, além de trabalhar com som, sonoplastia, trabalhava com a Jovem Pan, era uma rádio, a gente trabalhava em conjunto com a Bandeirantes, e fazia aquele conjunto. Então a gente tinha assim aquela facilidade de relacionamento, né, com o mundo aí fora, mexer com a mídia maior, que é a rádio, e envolvia com todo tipo de coisas ruins que os irmãos podem assim imaginar. Nas rádios, que é uma coisa tão bonita, a pessoa às vezes entra numa rádio, vê aquela coisa, aquele equipamento estrondoso, aquelas coisas todas, e por trás de tudo isso, uma coisa tão triste que a gente presenciava, que até então, no meu tempo, eram coisas boas, como droga, como a prostituição, como o adultério, como são coisas que passaram na minha vida
né? De maneira assim assolante mesmo. Eu digo que na rádio a gente às vezes fazia uma programação e a pessoa que estava diante do equipamento, do microfone, tudo, o sentido ali era bonito, como todo mundo escuta hoje, liga uma rádio e o locutor fala tão bem, é tão gostoso, o locutor fala, tem uma voz macia, mas em torno desse equipamento, em torno, ali tem uma mesa, embaixo da mesa de som tem uma garrafa de uísque, com certeza, e muitas rádios, porque é difícil diferenciar, sabe? Porque as rádios, elas têm praticamente é uma sequência, parece que é um segmento. A Jovem Pan, Bandeirantes ou uma outra, sei lá qual, mas elas têm aquele... Porque os disc-jockey, os locutores, eles ficam pulando de rádio em rádio. Então, eles têm aquele tal problema, um bebe, o outro usa droga. Talvez assim, para explicar melhor para os irmãos, tem locutor que não consegue falar se não usar a droga. Se a pessoa não cheirar ali uma cocaína, ela não vai conseguir falar na rádio ali no microfone. Não consegue. É difícil. Tem que primeiro passar por esse processo para depois conversar com o povo. É interessante isso. E eu presenciava isso e para mim isso aí era normal. Como até na própria discoteca, aqui na Vila Formosa, eu trabalhei 8 anos aí numa casa noturna, a Ponta Disco Club, que hoje parece que eu não sei, acho que é curto-circuito, não sei. É alguma coisa assim. Eu sei que o inferno é o mesmo. E comecei a trabalhar ali na casa noturna, fazendo essas noites. E confesso, irmãos, que trabalhava assim em torno da criançada. Então a gente tinha ali um matinê, que é no domingo. Eu estava até comentando ali com a Sandra, né? Porque o trabalho em torno dos adolescentes é tão difícil. Porque a forma como a gente trabalhava lá no mundo era para prender as crianças. Então lá no mundo a gente pegava uma cartela, uma cartelinha do domingo, os 4 domingos do mês. Então colocava o primeiro domingo do mês, como a noite da bermuda. Então as meninas não pagam. Menina nenhuma paga, o homem também vai pagar metade. Isso no matinê. Então era uma facilidade tão grande para as criançadas que as criançadas se envolviam. Lá a gente dava chapéu, dava camiseta, e sorteava disco e comandava aquele inferno. E a criançada ia, gostava, se envolvia. Então a gente trabalhava em torno da criançada, modelava para que elas à noite pudessem ser fiel. Para que à noite elas pudessem estar frequentando, porque o lucro maior era a noite. Então a gente trabalhava em cima das crianças, como noite da minissaia, noite da bermuda e assim por diante. E confesso, irmãos, que era tão gostoso trabalhar assim, sabe? A gente se sentia tão bem. E como ser transformado assim por Cristo? A minha vida foi sendo assolada, porque as coisas iam acontecendo, mas eu não tinha visão do meu Deus. A minha mãe era uma pessoa batista, sempre falando de Cristo e tal, mas eu nunca escutei. Era mais fácil escutar uma pessoa na rua do que ela. Ela falava, filho, sai desse mundo e dessa... Mas sabe, então, mãe, por favor, não fala, deixa quieto, sabe, eram umas coisas assim, desse tipo. Era mais fácil escutar uma pessoa no mundo para nos orientar. E esse envolvimento meu com o som me trouxe muito assim... entre aspas, alegria antes de conhecer Cristo. Era aquela alegria, puxa vida, né? Estou envolvido com uma mulher, estou envolvido com outra, estou envolvido com uma droga, tenho dinheiro, o que mais eu quero? Né? Nossa, que alegria! Até entre aspas, achava que a minha felicidade estava ali. Eu era feliz, eu tinha tudo. E, no entanto, essa descoberta de Cristo, eu até confesso aos irmãos que quando eu descobri, eu não estava assim, sabe, desgarrado, perdido, sabe, sem nada, derrubado, caído, não. Eu ainda tinha os bens quando eu comecei até a buscar Cristo. Eu fui para Ubatuba, morei 2 anos lá. Comecei lá com casa noturna também, montei uma casa de massa, mas lá eu era um verdadeiro animal, com o cabelo aqui, andando de luau em luau, como dizem lá nas praias, reunindo, fazendo ali um serão, com muitas drogas, com muitas bebidas, com muitas mulheres, e assim por diante. Fiquei 2 anos naquela vida, houve
muitos problemas e resolvi vir para São Paulo, vendendo tudo que tinha, vim para São Paulo, falei, eu monto alguma coisa em São Paulo, continuo o meu trabalho e vou ficar bem. Quando eu cheguei em São Paulo, já saindo de Ubatuba, mas já com vício constante de drogas, porque eu usava muita cocaína, fumava muita maconha, e confesso aos irmãos, cheguei a usar crack, cheguei a fazer, sabe, esses absurdos. Talvez até drogas aí que irmãos não conheçam, que os amigos meus usavam, eu praticamente não, mas amigos meus que usavam um tal de ácido, que os irmãos talvez não conheçam. E existe em nosso meio. Naquela época, era muito difícil encontrar esse tipo de droga no meio da sociedade, ou o pessoal mais alto ali conseguia essa droga. Essa droga, ela vem em forma de um Simpson. Na minha época era um Simpson pequenininho, onde a pessoa arrancava um bracinho, tomava um bracinho, era o suficiente para ficar a noite inteira, vendo bichos, alucinações e coisas mais. E amigos meus que faziam esse tipo de coisa eu já achava muito pesado, não precisava disso. Mas usava cocaína, fumava, fazia tudo que era ruim eu fazia. E me perdendo. Vim para São Paulo, piorou a situação, porque em São Paulo a minha convivência aqui foi mais em torno da droga, já não estava assim, trabalhando com rádio, já não estava mais trabalhando com nada, estava mais relacionado às drogas. Então, isso já foi me moendo, já foi tomando conta de mim. Eu me lembro que às vezes eu fumava tanto que eu não conseguia enxergar nada, ficava vendo aquelas coisas, umas coisas, sabe? É tipo umas nuvens que passavam na frente da gente, a gente ficava sorrindo, dando risada sozinho. Era leve. Eram os efeitos das drogas. E irmãos, quando eu comprei uma lanchonete aqui em São Paulo, parece uma coisa assim tão, sabe, extraordinária, porque na minha lanchonete frequentavam tantas pessoas viciadas e fumavam, que parecia o recanto deles, e pessoas que bebiam. Então eu ali atrás do balcão ficava escutando a vida de cada um. Cada um falava da sua vida, mas eu via aquela coisa e eu já começava a sentir falta do Senhor, sem mesmo conhecer meu Deus. Mas eu sentia falta de algo mais. Poxa vida, não era normal a pessoa vir aqui tomar 4 copos de pinga e falar da sua vida, como foi falado, como foi dito, e só isso? Não. Tinha alguma coisa errada e eu começava a buscar. Foi quando a minha mãe fez um estudo bíblico em casa. E eu falei, mãe, eu vou participar, mas não ia, não, eu vou, mas não ia, era toda quinta, eu não ia. Aí uma quinta eu falei, não vou lá. Dei um pulo no estudo, comecei, praticamente eu tinha entendimento pelo que ela me falava, mas o estudo foi penetrante, uma coisa mais, sabe, um estudo bíblico. Aí isso me comoveu pelo que eu já via na minha lanchonete, pelo que eu já tinha passado. E fui para a igreja. Fui para a igreja e sentava lá no fundo, como toda aquela pessoa que chega na igreja e senta lá no último banco, sabe? Retraído, constrangido, fica lá no último banco. Às vezes o pastor fala aos visitantes, a pessoa não quer nem levantar, parece que está colada no banco. E eu era assim. Sentava lá no fundo, ficava lá, escutando o pastor, escutava o trabalho. E foi um domingo, foi 2 domingos, e 3, e nada. E o pastor pregava, parecia que as coisas eram só para mim. Eu falei, poxa, eu não vou vir mais aqui. Tudo que ele fala ali sou eu, não tem ninguém aqui, pode ser o que está falando, sou eu. Me condenando por tudo. E graças a Deus, eu vim aceitar Cristo, né? Na Memorial, foi com o pastor Cardoso, eu até confesso que eu tinha aceitado já Jesus Cristo um domingo antes, mas alguma coisa que não deixava eu ir à frente, uma força tão grande que não deixava. Eu queria ir, não dava, eu estava amarrado. E consegui. Irmãos, gozado que quando eu descobri Jesus Cristo, a minha vida veio
se degradando, veio a situação da minha família, porque eu lá no mundo, eu ainda tinha minha família completa. Eu vivia no mundo com tantos erros, com tantas drogas, mas eu tinha a minha família completa, eu tinha os meus pais, eu tinha meus, era uma união. A gente comia todos juntos, era sorriso. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, já começou a ter assim uma diferença em relação à minha família. Porque no primeiro ano Deus levou minha mãe. Ela foi assim, de uma maneira assim, sabe, muito dolorosa. E 6 meses, isso foi em fim de 95. No dia 1º de 95 ela foi sepultada. Quando foi em outubro, meu pai também se foi. Então a minha vida foi se desmanchando. E eu pedi a Deus, por quê? Porque, poxa vida, eu estava servindo a Deus, eu estava buscando a vontade do Senhor e não estava entendendo o plano que Ele tinha na minha vida. Eu não conseguia entender, eu via levando, eu via as coisas se desmontando. Eu tenho um irmão que até hoje ele está envolvido com drogas. Até hoje ele está envolvido com drogas. E esse envolvimento com drogas partiu logo assim a saída da minha mãe desse mundo. Ele começou com aquele envolvimento tão grande, tão grande. E as coisas foram se desmoronando. Confesso, irmãos, que às vezes eu pegava na Bíblia e falei, eu não conseguia. Eu queria orar, eu não conseguia, eu não tinha força, eu não sei, sabe? Eu me sentia preso. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Talvez as coisas que vinham acontecendo, o pessoal fala, não, isso é provação, tal, olha, isso. Eu acredito que eu tinha que passar isso, e acredito que os meus pais tinham que ir embora para não ver coisas piores. Porque hoje eu vivo uma vida assim, confesso aos irmãos, bastante atribulada. Eu chego em casa, tem um irmão que ele bebe. Eu chego do serviço, tenho que correr para o meu quarto, às vezes me trancar, porque ele se embriaga, ele quer me matar, ele esconde uma faca, e o meu outro irmão fala, cuidado, ele não pode beber, porque ele se bebe, ele se revolta contra mim. Ele não se revolta contra ninguém, mas contra mim. É estranho, porque ele é uma pessoa normal. Eu tenho muita dó dele, quando ele está bom, a gente conversa, eu falo tanto para ele, vamos para a igreja, vamos, mas é difícil. Então eu chego em casa, eu tenho que correr para o meu quarto, eu tenho que me trancar. E às vezes ele está querendo arrumar confusão, e fica me provocando. Às vezes eu passo com a Bíblia, ele fala, poxa, está se escondendo atrás da Bíblia, sabe? De uma maneira que, sabe, não é nem ele que fala, não é nem ele que está falando ali, que a gente está se escondendo, e são coisas que mexem com a gente. Eu tenho que me trancar. Eu sou gerente de um mini mercado, até 2 dias atrás, porque agora não sou mais também. E então chegando em casa, eu tinha que me trancar. Não podia, às vezes, descer para a cozinha para fazer alguma coisa. Às vezes eu tinha até que passar e dormir com fome, porque eu tinha esse problema com eles. Como minha mãe se foi, meu pai se foi, eu tenho 2 irmãs casadas, graças a Deus se casaram. Uma é aqui da Batista da Penha, e a outra também, a Marcela do Senhor. Mas ficam os 3 homens. E eu via por mim olhar por eles. E eles se envolveram com coisas tão ruins, que as contas teriam que ser pagas, e eles não pagavam. Aí quando eu dava para perceber, porque eu tenho um irmão mais velho, esse irmão mais velho era o que comandava a conta da casa, olha, tem o imposto para pagar, tem as contas de água para pagar, de luz, essas coisas normal como todo mundo tem. E as coisas foram se agravando de uma tal maneira que eu não percebia, eu chegava à noite, já tinha que me esconder. Então eu não dava nem quase para ter um diálogo, para saber o que estava acontecendo. E há 15, 20 dias atrás, o meu irmão foi preso. E ele foi, parece que, pegar droga perto de um lugar onde eles pegam, onde tem os traficantes, e a polícia prendeu. Mas prendeu ele para ser uma testemunha do traficante que eles estavam levando. Então ele foi como testemunha. Só que chegando lá, ele também era um procurado.
pela justiça. Aí eu, perdido já com tanta coisa que já vinha acontecendo, eu não sabia o que fazer, porque eu também nunca tinha entrado numa delegacia, e não era bem uma delegacia normal, era lá na Brigadeiro Tobias, que era a DENAR, que era a Companhia de Narcóticos. E eu confesso que eu entrei ali para ver ele, uma coisa tão ruim, porque ele metido lá com um monte de nigeriano, junto numa cela, de nigeriano que pegaram, passou até no Jornal Nacional. São coisas que eu fiquei com tanto medo que eu achava que não ia voltar mais. Ele não vai voltar mais, porque ele nunca tinha sido preso a primeira vez. Então ele era fraco, ele já é uma pessoa fraca, não tem conhecimento de como pode acontecer as coisas, o que é uma delegacia, o que é uma cadeia. E eu orava a Deus, mas eu não encontrava uma resposta, e às vezes eu ficava procurando uma resposta. Oh, meu Deus, me deu uma resposta, por que tudo isso está acontecendo? Ele deixou R$800 de conta de água para pagar, minto, de luz, R$400 de água, desculpa, irmão, e ficou tudo atrasado. Como é que ele pode deixar R$800 de luz para ser pago? Eu falei, isso tem alguma coisa errada, porque tem luz na casa, o que está acontecendo? Ele tinha feito lá as coisas dele no relógio, sabe, coisas absurdas, coisas que, e na água foi a mesma coisa, o imposto tudo atrasado. Então isso me carregou, eu fiquei perdido, ele estava preso, eu tinha que pagar uma conta, eu tinha que pagar outra conta, eu tinha que pagar tanta coisa que eu não sabia de onde tirar dinheiro. Mal dava para mim, como pagar tudo isso? E eu procurei amigos, procurei fazer de tudo para poder saldar. Confesso então que ainda não saldei, está tudo parcelado aí pelos meses afora, mas eu confesso aos irmãos que eu cheguei a pensar em não entrar mais numa igreja. Eu estava tão, sabe, era tanto problema, que eu achava que Deus não estava comigo. Ele existia, Deus existe, mas Ele não está comigo. E Ele estava me levando no colo, porque Ele me mostrava as coisas de tal maneira que a minha mãe já não estava mais presente nesse mundo, e se ela talvez estivesse, ela passaria por problemas maiores de ver esse caso. Se o meu pai estivesse, talvez ele não existiria de ver esse tipo de coisa que estava acontecendo. Um irmão querendo matar o outro, um se drogando, gastando, fazendo tudo que é de errado. E às vezes eu buscava em mim todos esses erros, porque eu também praticava, eu também fazia. Mas Deus me libertou, me tirou desse buraco, desse lamaçal. Eu consegui. E eu oro a Deus com muito fervor para ajudar os dois, para ver se liberta, se tem uma libertação, porque eu sei que essa droga, ela leva a pessoa de uma forma, ela envolve a pessoa de uma forma que é difícil. É difícil, porque os prazeres do mundo é gostoso. Então é gostoso, a pessoa faz o que quer, tem a liberdade de fazer o que quer, usa droga, sai com todo mundo, faz as suas prostituições, os seus adultérios. Eu fazia isso. E às vezes eu não tinha como cobrar. Eu só orava, mas as minhas orações eu não pedia para Deus para que parasse, para meu Deus parar de usar, não. Eu pedia para Deus mostrar através de uma palavra, através de um amigo, para mostrar a salvação, para que eles conhecessem Jesus Cristo, para se libertar desse mal. Nunca pedi, olha, Senhor meu Deus, liberte-se, não. Eu queria que eles conhecessem Cristo como eu conheci, porque se eu não conhecesse, talvez eu não estaria aqui. E até um irmão um tempo atrás falou, poxa, nós tínhamos uma união na igreja que era na Vila Formosa. Eu não conhecia a igreja, depois que a igreja se separou e uma turma findou uma igreja, outra turma, eu não sei como é que foi lá, o que aconteceu, mas irmãos falavam, poxa vida, não era para acontecer isso,
lá em cima na igreja, a gente era unido, isso não é maior, irmão, eu não sei, eu acho que até por Deus, porque se vocês não separassem, eu não descobriria Cristo, porque foi aqui nessa igreja. Se vocês não se separassem lá em cima, hoje não existiria essa igreja aqui. Então, sabe, às vezes Deus tem um plano na vida da gente, vai trabalhando e as coisas acontecem a longo prazo. Mas Deus ensinou, me deu paciência, me deu força para aguentar tudo isso. E eu até peço aos irmãos que, se puderem orar pelos meus 2 irmãos, um chama Darlan, o outro chama Aires, eu agradeceria, porque eu sei que a droga é uma coisa penetrante. Eu falo porque teve época que eu cheirei tanta cocaína que eu chegava diante do espelho e eu queria arrancar meu olho. Eu machucava todinho em volta do olho, eu queria tirar ele fora. Eu enfiava o dedo todinho, eu queria arrancar meu olho. A droga fazia com que eu me cegasse, eu queria arrancar o olho, não sentia nada. Então eu olho hoje a situação deles e eu sinto muita dó. E peço para os irmãos orarem. Eu acho que Deus me mostrou o caminho certo, graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Deus, levar minha mãe e meu pai, porque eles talvez não resistiriam a tanta coisa que acontece, que vem acontecendo, e o que já aconteceu. E confesso, irmão, que eu tenho tanta coisa a mais para falar, mas o tempo também é curto. Mas eu acredito que eles serão transformados pelo mesmo poder que transformou eu. Eu faço de tudo para convidá-los para a igreja, para fazer um ensino bíblico. E independente disso, na minha vida, muitos amigos meus falam: filho, vamos voltar para a noite. Poxa, eu montei outra casa noturna, estou com uma casa noturna em Mariporã, estou com uma casa noturna não sei aonde, não sei quando, preciso de uma pessoa para trabalhar, vamos lá, você tem? Não, hoje não. Hoje eu trabalho com meu Deus. Hoje eu trabalho para Cristo. E convite nenhum não vai me satisfazer mais. E os convites vêm. E confesso aos irmãos que, se a gente não tiver em oração constante, se a gente não tiver com a palavra de Deus, a gente pode escorregar e cair. Eu falo porque quando eu fazia aquele trabalho com as crianças, eu me culpava tanto logo quando eu aceitei Cristo, eu me sentia um nada. De tantas crianças que eu via crescendo ali no matinê, e quando chegava a noite, estavam com cigarro na boca, outras brigando, outras lá fora até armadas, criança que você modelou para poder um dia à noite frequentar o salão. E acredito que hoje é a mesma coisa. As crianças, os adolescentes que passam por esse tipo de problemas, que é a opressão aí fora. Os adolescentes, as crianças têm uma certa liberdade entre eles, que fica até fácil para entrar. Lá fora, ele trabalha a todo vapor e de toda forma. Eu lembro que eu ia na porta dos colégios, das criançadas, e dava de graça, a cartela era de graça para todo mundo. Olha, era de graça. Toma uma cartelinha, vai lá, você vai gostar. E iam. Chegava no matinê, era 2.000 crianças. 2.000 crianças perdidas. 2.000 crianças. Crianças pequenininhas que a gente passava para ir no banheiro e via já com cigarro na boca. A criança não sabia nem fumar, mas estava com cigarro na boca. Coisa que a gente plantava no passado. E que o inimigo vem plantando até hoje, de maneira mais absurda. Então, irmãos, eu confesso que eu me livrei e dou graças a Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo por ter me libertado, principalmente das drogas, do vício que me assolava.
mas eu falo para os irmãos que eu não caí totalmente num buraco para descobrir meu Jesus Cristo, não. Eu até então tinha assim as minhas coisas e Deus foi entrando de uma maneira diferente em minha vida, mostrando a vida daqueles que iam no balcão tomar uma pinga, mostrando a vida daqueles que iam lá usar droga. Eles começavam a comentar e eu falava, não, meu Deus, não é assim, isso não é vida. E daí o Senhor já veio fazendo, já veio trabalhando na minha vida. Foi quando eu comecei a buscar, e assim encontrava dificuldade de encontrar. Para mim na igreja estava sendo difícil, porque o mundo ali fora me convidava para tudo. Era tudo. Mas eu ia na igreja, consegui forças. Como muitos aí precisam dessa força e encontra. Talvez por tanta oração da minha mãe, que ela orava constantemente. Oração dos irmãos, que ela sempre pedia na igreja, olha, ora aí para meus filhos. Estão com os problemas, estão no mundo. E Deus me transformou. Foi assim, a longo prazo, mas eu fui transformado, graças a Deus. E até hoje eu passo por esse tipo de problema com meus irmãos. Confesso que eu chego em casa agora, um está bêbado e o outro está drogado, com certeza. E eu vou passar mais uma vez pelo mesmo problema. Eu peço para os irmãos orarem. Eu acho que eu nem sei mais o que falar. Que a minha vida já era resumida a nada e de repente, com Jesus Cristo eu tenho tudo. Amém por isso e eu peço obrigado para a igreja deixar eu falar do meu testemunho, mas que os irmãos estivessem orando pelos jovens, porque a droga ela entra com tanta facilidade na vida da gente, irmãos. É com tanta facilidade que a gente não espera. Às vezes a gente está tomando um copo de bebida, a pessoa está pondo a droga. Isso aí aconteceu assim com a gente. Vamos tomar uma bebida lá na Consolação. A pessoa colocou lá, por brincadeira, põe um copo lá, por brincadeira. A pessoa tomou e gostou. E hoje eu não sei o paradeiro dessa pessoa. Então a facilidade é muito grande do envolvimento com a droga aí fora. É muito, muito, muito grande. Na porta dos colégios, nos amigos. A influência maior vem dos amigos. Os amigos passam a ser normal, porque pegam uma coisinha tão simples. É normal, aquele ali faz, a minha menina, a amiga faz, a amiga de colégio, de sala faz, é normal, vamos fazer também. E a pessoa faz e se sente bem e passa a ser normal. Então, irmãos, tenham muito cuidado com os jovens e adolescentes, porque eu vivi lá fora, eu sei que a pessoa quando cai é difícil. Só Cristo para transformar. Por isso que nós temos assim uma missão de falar de Cristo para todos eles, para todo mundo. Porque tem muitos que a gente fala uma vez, fala duas, mas talvez na terceira eles se encontrem. Como no meu caso, foi dito tantas vezes, eu não dei a mínima. Mas uma vez, um estudo bíblico na minha casa foi suficiente. Eu me transformei. Fui para a igreja, não aceitei, mas eu fui para a igreja. Foi um domingo, fui 2, 3 e aceitei a Jesus Cristo, graças a Deus. Peço só que os irmãos estejam orando por mim e pelos meus irmãos. E agradeço por essa oportunidade de falar, que é bom a pessoa conhecer um pouco do que é o mundo aí fora, através do testemunho do meu irmão. Obrigado, agradeço. Gostaria de, nesse momento, pedir ao irmão Marcos Bevilacqua que nos elevasse a Deus em oração nesse momento, porque um dia o amor de Deus alcançou o coração de Ofílio. E nós, falando hoje em missões, em pessoas que se dispõem a levar a semente da palavra, do amor de Deus que alcança tantas pessoas na mesma situação, nós precisamos orar pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, por nós mesmos. São tantos os problemas que muitas vezes queremos enfraquecer. Vamos dedicar esse momento, então, a uma oração específica, antes de passarmos para a próxima parte do nosso programa.
Deus faz nova todas as coisas. Nós temos um passado e em vários depoimentos do dia que minha vida mudou, nós escutamos as pessoas dizendo: puxa, quando eu conheci a Cristo, eu pensei no meu passado, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? E nós que crescemos na igreja, lembramos do nosso passado e damos graças a Deus por termos sido criados na igreja. Mas nós lembramos que Deus fez nova todas as coisas. O Ofir vai ter um dia, lembrando o dia em que a vida dele mudou, vai ter também um dia no fundo do baú, porque nós temos uma sessão aqui chamada do fundo do baú, quando nós cantamos hinos que cantávamos há algum tempo atrás. E graças a Deus porque Ele restaura, graças a Deus porque Ele reconstrói as nossas vidas. Como o Ofir disse, só Deus, só através de Jesus Cristo com seu amor, para restaurar coisas que tantas vezes, aquele quebra-cabeça de tantas peças que às vezes vemos jogadas no chão, mas quem vai conseguir montar isso? Só Ele mesmo. Passemos a sessão, o dia em que a vida mudou. Desculpe, irmãos, do fundo do baú. A anafetamina do fundo do baú. Mas, indubitavelmente, inegavelmente, o maior milagre é uma vida aos pés de Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus. Agora eu digo, satisfação sem fim. Vamos cantar? A Deca disse que nós teríamos que cantar muito forte, porque estava no menor do grupo.
Tinha de cantar dobrado para representar o grupo da igreja. Mas eu tenho uma novidade para os irmãos. Nós temos um lanchinho muito gostoso, podemos comer dobrado. Gostaria que ninguém saísse sem comer um bolinho de chocolate, de cenoura com cobertura, que a Selma, Xavier e a minha Rosa fizeram. Gostaria de agradecer. Agora eu gostaria de que o hora do pastor Haroldo viesse encerrar uma palavra de encerramento, enquanto o quinteto também se prepara para o pós-lúdio. E gostaríamos de convidá-los mais uma vez para estar no 4º sábado de junho, com mais um culto de louvor. O tema dos batistas brasileiros do 97 é Sejamos mordomos de Cristo. E a mordomia é uma responsabilidade e também um privilégio. Responsabilidade, porque Deus mandou que ministrássemos e que a igreja tivesse a custódia do Evangelho e distribuísse o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de Deus e por isso é um dever. Mas é um privilégio porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando estamos divulgando o Evangelho de Cristo e ministrando nossa mordomia fielmente, permitindo que o mundo conheça que só Jesus Cristo salva, estamos cumprindo um dever e estamos desfrutando um privilégio. Há muitas pessoas bem pertinho de nós a quem precisamos lançar a corda salvadora do Evangelho da Graça de Deus, que é a única saída, não há outra. Então vamos fazer missões locais no nosso bairro, missões urbanas na nossa cidade, missões estaduais. O estado de São Paulo precisa desesperadamente do Evangelho, missões nacionais, o Brasil precisa do Evangelho, e missões mundiais. Nossa igreja está engajada ainda na oferta para missões mundiais. O desafio foi de um dízimo extra pago em 4 vezes. Quem começou a fazer ainda tem mais 2 parcelas. Este mês, que é o próximo mês, já para entrarmos nas missões estaduais e prepararmos em setembro para as nacionais. Porque a uns Deus vai chamar para ir pregar. Missionários, evangelistas, pastores, para sair dos campos. E a outros Deus vai chamar para sustentar quem vai. Vamos fazer isso com alegria. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos ocupar nesta parte positiva de divulgar as boas novas e trazer com alegria os nossos molhos. Esses frutos sazonais, esses testemunhos, essas demonstrações do poder transformador de Cristo devem servir como um incentivo para que acreditemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E encerro dizendo: amanhã nós teremos a nossa escola bíblica e depois teremos as profissões de fé. Iremos batizar novos irmãos que têm aceito a Jesus Cristo como seu Salvador, serão membros da igreja. Às 17 horas nós teremos uma assembleia extraordinária para aprovarmos o pedido de um concílio para a consagração de um membro desta igreja ao ministério da Palavra de Deus e a continuidade da reforma do nosso regimento interno. E à noite, às 19h30, nós teremos um culto pela União Feminina Missionária. A ênfase será na família, nos lares, porque estamos no mês de maio, mês da família, o mês do lar. E teremos um pregador que vai falar sobre o lar. E eu sou substituto, no seu eventual impedimento, estarei falando no sermão sobre a família. E estaremos batizando os irmãos também à noite. Eu quero agradecer ao pastor Adolfo Bianchi, da nossa congregação em Vila Nova York, os irmãos que estão com ele aqui. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui. Foi muito bom ter vocês aqui conosco nesta noite. Vamos lá?